Olá, nós somos o grupo 2.7 e hoje vamos apresentar um pouco do caso da construtora Encol. Começando com um pouco de contexto. Criada em 1961 pelo engenheiro Pedro Paulo de Souza, em Goiânia, a Encol era considerada a maior construtora e incorporadora civil do país, expandindo seus negócios para a fabricação de tintas, portas e esquadrias. Ela ficou muito famosa por ser extremamente acessível para pessoas de baixa renda, porque ela construiu mais de 100 mil imóveis, aceitando como pagamentos carros, linhas telefônicas e outras propriedades, além de que permitiam um grande número de parcelas. A construtora estava sempre em alta, fazendo diversas propagandas e muitos projetos. Mas tudo isso que parecia demonstrar uma grande carreira de sucesso era, na verdade, uma tentativa desesperada de se manter no mercado, porque elas usavam os pagamentos das novas propostas para pagar os investimentos antigos. E com esse esquema todo, a empresa nunca podia parar, porque se parasse, ficaria com uma grande dívida. Porém, inevitavelmente, o mercado imobiliário ficou saturado e a demanda diminuiu. Logo, a Encol não tinha condições de pagar pelos seus antigos projetos e não conseguia terminá-los. E com muitas dívidas, ela faliu em 1999, deixando seus 42 mil clientes sem retorno, além de 23 mil funcionários desempregados e 710 obras incompletas. E, como consequência, a empresa foi condenada a ressarcir seus ex-contratados em um valor inicial de R$ 25 mil para cada um deles, utilizando seu caixa de R$ 200 milhões, dando prioridade para os processos mais antigos. Além disso, o ex-dono da empresa foi preso por um dia devido ao crime contra o sistema financeiro, mas foi solto no dia seguinte por conseguir um habeas corpus diante da prescrição do processo. Pedro Paulo afirma que foi tudo uma conspiração do Banco do Brasil contra sua empresa e que nunca se utilizou de artifícios ilegítimos para gerir a construtora. Agora, nós vamos discutir um pouco do porquê deu errado. A Encol acabou superando diversas crises por seu modelo de negócios ser inovador, porque aceitava diversas condições de pagamento para manter o fluxo de caixa. Mas ela trabalhava no modelo bicicleta, ou seja, utilizava o pagamento de uma obra para investir ou pagar as dívidas de outra obra. E esse modelo ele é insustentável, porque acabou gerando uma saturação do mercado imobiliário e um colapso com a falta de recursos para o pagamento de dívidas e obras. Aí todos esses problemas financeiros acabaram levando à falência por falta de recursos para terminar as obras. E a partir dessa situação foi aprovada a Lei de Patrimônio e de Afetação, para prevenir de novos casos como esse, por causa da má gestão e irregularidade, de acontecer. Essa lei determina que o investimento deve ser utilizado na obra em questão, para maior segurança de que ela será concluída. Com o crescimento acelerado da Encol, a péssima gestão e os problemas financeiros, a empresa tinha que estar sempre vendendo novos imóveis para conseguir se manter no mercado. Porém, a empresa poderia ter tomado algumas ações para tentar impedir a falência da mesma. Um bom exemplo é que, caso a Encol tivesse aplicado o Canva em seu negócio, ela poderia ter analisado melhor suas fontes de receita, porque a proposta de valor da construtora era bem definida, a venda de imóveis. Contudo, a atividade estratégica era péssima, era uma fraqueza da empresa, tendo em vista que qualquer instabilidade no ramo ou saturamento do mercado, que foi o que aconteceu, a empresa não tinha uma reserva financeira para finalizar as construções que ela já tinha nos contratos. Então, com essa estratégia, o negócio não tinha nenhuma estabilidade e não passava confiança aos investidores. A Encol poderia não ter falido se tivesse notado como essa estratégia que eles adotavam era um problema a longo prazo e tivessem buscado investimentos a fim de acabar com o escampo. Uma outra possibilidade seria passar a explorar outros segmentos de clientes, com construções de luxo, e assim seus clientes passariam a ser de todas as rendas. Outra ferramenta que poderia ter sido utilizada era a análise SWOT. Desse modo, a construtora poderia realizar um estudo da sua situação e verificar quais pontos poderiam melhorar.
e assim ficar por dentro das possíveis ameaças para os seus negócios e, obviamente, explorar suas forças. Fazendo uma análise SWOT, a gente pode ter uma lista de fatores, começando pela parte que eram forças da empresa. O fato dela ser uma construtora já consolidada no mercado, participar de um segmento rentável, estar em um mercado em ascensão. Porém, ela tem alguns pontos que são suas fraquezas, começando pela péssima gestão da empresa, a falta de planejamento e o fato de seu caixa vir basicamente de escambo. Nós seguimos listando algumas ameaças para a empresa, que é o fato da situação atual econômica do país, a falta de financiamento para essas obras, o fato de ter outros concorrentes no mesmo segmento e, é claro, a inflação da época, que era algo muito alto. E o último tópico a ser listado seria a oportunidade. Eles tinham uma grande oportunidade de expandir para outros estados e países. E com base na análise, a construtora teria verificado que a situação econômica do país era uma grande ameaça para o negócio. E com isso poderia planejar melhor e buscar estratégias para solucionar essa questão, como, por exemplo, ir atrás de alguns amparos governamentais. Como dito anteriormente, outra coisa que eles podiam ter feito para prevenir essa falência era o Business Canvas, que teriam como pontos analisados as parcerias estratégicas, ou seja, os investidores e credores, as atividades estratégicas, que era o fato deles construírem várias obras financiadas ao mesmo tempo, e o fato de eles terem formas de pagamento muito mais acessíveis. Também os recursos estratégicos, que eram os materiais necessários, o capital dos investidores. A proposta de valor que eles ofereciam, que era o fato de ser as vendas de imóveis, e o público-alvo que deseja comprar principalmente apartamentos mais acessíveis. O relacionamento que eles tinham com o cliente, que era o fato deles aceitarem permutas e parcelamentos. Os canais para chegarem a esses clientes, que eram as lojas físicas. O segmento de clientes que eles tinham, que era acessível para pessoas de menor renda, por permitir dividir os custos em parcelas e permutas de bens. As estruturas de custos, que eram divididas em construção de imóvel, propaganda de divulgação e novos projetos. E, por último, as fontes de receitas da empresa, que eram unicamente as vendas dos imóveis. Para concluir, nós podemos dizer que o que faltou à Encol para que ela pudesse ser uma grande empresa até hoje foi planejamento e uma gestão melhor. E bom, esse foi o nosso trabalho e nós agradecemos a atenção.